coração. Viva a vida que desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. De colores é a primavera florindo os caminhos. De colores são todas as flores, são os passarinhos. De colores é o arco-íris de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa última formação dos jovens, o chamado à santidade nos tempos atuais com o Padre Arthur. Sejam todos bem-vindos que nos acompanham pelo Facebook. E vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. De intenção, hoje a gente tem o aniversário da Ana Paula, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, pela recuperação de saúde da Elenir, da paróquia Santa Cruz, pela recuperação da saúde do Paulo também. E eu tenho um aviso, hoje a gente vai ter um sorteio dos avós. Quem quiser participar desse sorteio, é um presente que a gente fez para poder você entregar para o seu avô, para sua avó. Coloca seu nome nos comentários e a sua paróquia. Agora vamos ao Pai Nosso, que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vocês, porém, são felizes. Seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora eu vou passar a palavra ao nosso querido Padre Arthur, com um tema chamado Santidade nos tempos atuais. Boa noite a todos, nossos irmãos cursilistas, paroquianos das diversas paróquias da nossa diocese, nossas comunidades, e cada um de nós cristãos leigos, leigas, religiosos, religiosas que nos acompanham pelo Facebook, pela rede social do Cursilho em nossa diocese. Muito obrigado aos jovens, aqui o Michael, representando a nossa juventude, que me fez o convite para estar com vocês nesta noite, partilhando um pouco da palavra de Deus, partilhando um pouco da nossa experiência de fé. Semana passada, na live segunda-feira, a Paloma e o Wildmes iniciaram um pouco a reflexão do chamado à juventude, o chamado à santidade no tempo atual, baseado no documento do Papa Francisco, os textos que ele nos escreveu, que traz este chamado à santidade no contexto atual que nós vivemos, nas famílias, no sacerdócio, nas comunidades, e que nós possamos, nas palavras do Papa Francisco, encontrar esse Deus que nos ama, esse Deus que nos conduz. Antes de trazer a própria reflexão do Papa, no livro Gaudete et Exsultate, vamos trazer algumas reflexões que vão nos ajudar a adentrar naquilo que o Papa hoje vai nos dizer a respeito das bem-aventuranças do capítulo 5 de São Mateus. Michael fez para nós a leitura do Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho onde nós nos deparamos com o Cristo que está dialogando com seus discípulos. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, hoje lidos os versículos 16 e 17. O contexto onde Jesus está com seus discípulos, Jesus falou aos discípulos e à multidão a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e jogou a semente pelo caminho. Uma semente caiu em terra pedregosa, outra semente caiu em terra de espinhos, outra semente caiu em terra arenosa e outra semente caiu em terra boa. E a semente que cai em terra boa, ela se torna capaz de produzir frutos. E no evangelho seguinte, Jesus diz aos seus discípulos as palavras que nós acabamos de ouvir. Muitos profetas quiseram ouvir estas palavras e não ouviram. Felizes vós que estão ouvindo isto que eu estou dizendo. Então Jesus se dirige aos seus discípulos, aos seus apóstolos, dizendo que eles são felizes, porque podem ouvir a sua palavra. De fato, os profetas, antes de Jesus, eles tiveram uma vida justa, uma vida honesta, eles seguiram com fidelidade à vontade de Deus, mas eles não tiveram esse encontro pessoal com Jesus, do mesmo modo que os apóstolos tiveram. E os apóstolos, tendo o contato com Jesus, Jesus faz a eles o convite à santidade. E esse convite à santidade que Jesus faz aos seus apóstolos, ele vai ressoar na pessoa de cada um dos apóstolos, que passa a ser enviado à missão para levar
né, a todos os povos este chamado à santidade. Os apóstolos são enviados, né, para batizar todos os povos e ensiná-los a viver tudo o que Jesus ensinou. E este batismo é o momento em que nós nos tornamos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, nós somos chamados, né, a viver como Deus viveu, viver os ensinamentos que Jesus ensinou para nós enquanto ele esteve neste mundo. E aí nós vamos vendo, né, que o chamado à santidade, ele passa então a ser anunciado pelos apóstolos a todos os povos. Então você que está, né, nos acompanhando, né, e todas as pessoas de nossas comunidades, nós somos chamados à santidade, né, como padre, como catequista, como ministro, como leigo, como esposo, esposa, né, enfim, somos todos chamados a esta santidade. E o Cristo Jesus nos diz nesta noite, né, felizes sois vós, porque podes ouvir estas palavras. Né, bendito sois vós, porque podes ouvir este chamado à santidade. Este é um pouco o evangelho da liturgia de hoje. Hoje, de modo especial, nós celebramos, né, a festa de Santa Ana e São Joaquim, né, os avós de Jesus, né, ao qual nós festejamos todos os nossos avós. Então, desde já, né, parabéns aos avós, né, vocês que receberam esse chamado de Deus, que possam ser fiéis ao Senhor e ser santos nessa vocação que o Cristo Jesus confiou a cada um de vocês. Seguindo o nosso caminho, hoje nós vamos abordar nas palavras do Papa, né, o Evangelho de Mateus capítulo 5, né, as bem-aventuranças. São as 8 bem-aventuranças que o Papa Francisco nos apresenta uma reflexão, né, de modo peculiar a respeito de cada uma. Então nós vamos adentrar um pouco nesta reflexão e depois nós concluiremos com as palavras de Paulo quando ele escreve aos Efésios, né? E inclusive nós fizemos essa leitura na liturgia de ontem. O livro nos traz alguns aspectos a respeito da santidade no tempo atual. O Wildemis e a Paloma, na semana passada, né, nos falaram alguns aspectos aos quais nós precisamos nos atentar, né, sobre o chamado à santidade. E vimos, né, recordando um pouco o que eles nos passaram, vimos que a santidade não é algo fora do comum, a santidade não é algo extraordinário, não é algo para poucos e não é algo, né, que foge do nosso cotidiano, que foge do nosso comum. E nós vimos que o ser santo, o chamado à santidade, é viver a vontade de Deus, viver os ensinamentos de Deus no nosso dia a dia. Desde o momento que eu acordo, o convívio com a minha família, com os colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, todo o meu dia a dia eu possa viver com fidelidade a Deus. Eu possa viver seguindo os preceitos do Senhor. Se eu cumpro esses preceitos, seguindo a palavra de Deus no meu dia a dia, eu estou buscando o meu caminho de santidade, eu estou vivendo a santidade no meu dia a dia, reconhecendo que Deus é o Senhor, reconhecendo que Jesus é o nosso Salvador, e a partir de então vamos seguindo o nosso passo, vamos dando seguimento em nossa vida neste caminho de santidade. O Papa nos escreve a respeito das bem-aventuranças, e ele introduz o tema dizendo: a palavra feliz, bem-aventurados, torna-se sinônimo de santo. Alcança na fidelidade a Deus a verdadeira felicidade. Quer ser feliz? Siga a Deus. Quer ser feliz? Ame o Senhor. Quer ser feliz? Busque a santidade. E nós teremos uma felicidade, que muito mais do que momentos alegres, nos trará a esperança eterna, nos trará uma consciência tranquila para que nós possamos, dormir tranquilos a cada anoitecer, sabendo que a nossa vida foi uma missão dedicada a Deus, uma missão cumprida ao Senhor.
Você que tem a sua Bíblia em casa pode abrir o Evangelho de Mateus capítulo 5 e vamos acompanhando um pouco as bem-aventuranças, e a cada citação de aventurança o Papa vai fazer conosco uma breve reflexão. A primeira bem-aventurança: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós precisamos ver, justamente onde colocamos a nossa confiança, onde buscamos o sentido da nossa vida. Na palavra de Deus, quando se traz a imagem do rico, não estamos falando puramente do ter ou não ter bens, ter ou não ter dinheiros, mas a riqueza é um sinal daqueles que confiam naquilo que possui, e não confia naquele que vem do alto. Eu tenho bens, eu tenho riquezas, eu tenho valores, eu confio nesses valores. Eu não preciso confiar em Deus, não preciso confiar nos irmãos, não preciso me envolver em comunidade. O que eu tenho me basta, o que eu possuo me basta. E o Papa diz que esta riqueza justamente nos tira a oportunidade de buscar em Deus a nossa fortaleza e buscar em Deus o caminho da nossa vida. Se eu já tenho tudo, eu não preciso de mais nada, não preciso nem mesmo de Deus. E o ser pobre, não propriamente se abster de todos os bens materiais, mas a pobreza de espírito é ter um espírito que confia puramente em Deus. Se eu tenho algum bem material, que bom, fruto do meu trabalho, fruto do meu esforço. Mas este bem material, este recurso financeiro que eu tenho, não é a segurança da minha vida. E se eu não confio propriamente em Deus, se eu não administro os meus bens conforme os ensinamentos de Deus, eu vou dia após dia enfiando os pés pelas mãos, me perdendo neste chamado à santidade, e vou perder até o pouco que eu tenho, ou o muito material, mas que perante Deus vai se tornando pouco. Então o Papa nos chama a atenção com relação a isso. Precisamos confiar em Deus, precisamos buscar a nossa esperança que vem do Senhor. Ter bens materiais não nos tiram do céu, mas deixar de confiar em Deus para confiar nos bens materiais, isso nos tirará a herança do reino dos céus. A segunda bem-aventurança: felizes os mansos, porque possuirão a terra. Jesus nos traz alguns ensinamentos, onde ele propriamente se apresenta como um servo manso e humilde. Aquele servo manso e humilde que ouve a palavra de Deus, que ouve a vontade do seu Pai, para que possa cumprir os seus desígnios nesse mundo de modo justo e honesto. E Jesus também se apresenta manso e humilde como mestre e Senhor. Ele, sendo o nosso Senhor, o nosso mestre, ele se mostra alguém humilde, alguém que não julga, que não condena, que não aponta o dedo, mas nos chama a confortar o nosso coração em sua presença. Nos chama a consolar cada um de nós diante de nossas aflições. Então nós, discípulos, servos de Jesus, nos aproximamos dele, sendo para cada um de nós um mestre, um Senhor manso e humilde. E Jesus nos dá então esta missão de sermos mansos e humildes, acolher cada um de nossos irmãos e irmãs em nossa comunidade, acolher os nossos familiares, nossos parentes, amigos, com mansidão, com humildade. Sermos honestos, sermos justos, mas termos a paciência, termos a mensagem do perdão, a experiência de acolher cada um de nossos irmãos em suas fraquezas, em suas necessidades. Assim o Senhor conduz o nosso coração a vivermos a mansidão, a humildade e a paz. Santa Teresa de Lisieux, o Papa nos recorda essa mensagem, onde ela diz: a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas.
Quantas vezes nós deixamos de viver a graça de Deus é porque perdemos o nosso coração manso e humilde. Diante das dificuldades de nossos irmãos, diante das fraquezas do nosso próximo, nós preferimos julgar, preferimos condenar, do que acolher com mansidão. E o Papa nos chama a atenção justamente para abrir o nosso coração, sermos acolhidos por este Deus manso e humilde e irmos às nossas comunidades para acolher os nossos irmãos com mansidão, com paciência e com amor. A terceira bem-aventurança é: felizes os que choram, porque serão consolados. O Papa Francisco nos recorda a vontade de Jesus de que nós tenhamos a esperança e depositar nele o nosso choro, de buscar nele o nosso consolo. Jesus não quer que ninguém passe sofrimento, Jesus não quer que ninguém chore, Jesus não quer que ninguém passe pela dor. Porém, a dor vem, momentos difíceis nós passamos, tribulações na vida, praticamente todos os dias nós temos momentos difíceis. E o Senhor diz, então, felizes aqueles que choram, mas não aqueles que choram aos quatro ventos, mas aqueles que choram na presença do Senhor. Aqueles que sentem a dor, aqueles que sentem a angústia, aqueles que sentem o sofrimento e buscam no Senhor o seu consolo. Colocam diante do Senhor a sua esperança. Muitos de nós, diante do sofrimento, diante da dor, diante da angústia, muitas vezes tentamos encontrar caminhos para sair mais facilmente. Tentamos nos desviar do caminho, justamente porque não queremos sofrer. Então, para não sofrer, eu busco alguns atalhos para alcançar uma vida mais tranquila, uma vida mais suave, uma vida mais alegre. Porém, eu estou fugindo do Senhor, eu estou fugindo de Deus. E quando eu assumo essa experiência da dor, quando eu assumo essa experiência do choro e me coloco de modo honesto e sincero diante de Deus, Ele vai me consolar. Ele vai me trazer a sua ação amiga, a sua presença salvadora e transformar o meu coração que hoje chora e que pode, na presença do Senhor, encontrar momentos e razões para ser feliz. Encontrar momentos e razões para ter a sua alegria justificada pela presença de Deus. Antes chorar na presença de Deus do que sorrir fora de Deus. Porque se hoje eu choro na presença de Deus, eu tenho a grande esperança de que amanhã eu estarei sorrindo, estarei feliz, estarei esperançoso. Se eu prefiro sorrir fora de Deus, eu estou alegre, estou feliz, porém não tenho esperança, não tenho segurança, não tenho firmeza nos meus passos e tão facilmente a minha alegria se transforma em choro, se transforma em perdição. O Papa então nos traz essa orientação. Possamos assumir o nosso compromisso e chorar as nossas tristezas diante de Deus. E também as alegrias possamos nos alegrar na presença de Deus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O Papa nos faz refletir que a fome e a sede são as necessidades básicas do ser humano. Nós não conseguimos viver sem saciar a nossa fome e muito menos sem saciar a nossa sede. E que a mesma fome e sede que nós temos pelo alimento físico, nós precisamos ter em buscar a justiça, em buscar justificar as nossas ações, justificar o nosso próximo diante de Deus. Trabalhar e contribuir para quebrar as injustiças daqueles que não seguem a Deus, as injustiças daquele que não ama a Deus e também as injustiças daquele que não ama o próximo, as injustiças daquele que não faz valer
os direitos, os deveres, aquele que não favorece, né, o mínimo necessário para que o ser humano possa sobreviver, né? A busca pela palavra de Deus e a busca, né, pelos bens essenciais da vida, né? O pão de cada dia, o saneamento básico, né, a paz, né, quebrar um pouco a violência, a impunidade, a corrupção, né, e tantos outros males que vêm assolando as nossas comunidades, o nosso povo, que nós possamos buscar, né, este caminho de justiça, esse caminho onde nós possamos ser saciados, né, em nossas necessidades. E saciar a nossa fome e sede de justiça precisa sermos saciados pela palavra de Deus. Não podemos também buscar a justiça de qualquer jeito, né? Com a cara e a coragem eu quero resolver todos os problemas, né? Também não é assim que nós vamos agir. Precisamos buscar a justiça conforme a palavra de Deus, né? Buscar a justiça em um caminho de santidade, em um caminho que nos levará ao reino dos céus. A quinta bem-aventurança: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O Papa nos diz que a misericórdia do Senhor, ela alcança 2 pontos importantíssimos para a nossa caminhada. O primeiro deles é Jesus misericordioso, que nos dá a sua ajuda. Jesus misericordioso que conduz a cada um de nós em nossas necessidades. E o segundo passo é quando falamos da misericórdia de Deus como o gesto de perdão e de acolhida. Um primeiro momento, né, a misericórdia enquanto o Cristo que nos ajuda. O Cristo que nos ajuda a viver a nossa experiência de vida, a saciar todas as nossas necessidades, né, a nos consolar de todas as nossas angústias, de todo o nosso sofrimento, para que nós possamos, né, então viver a nossa vida tendo esse Cristo manso, humilde e misericordioso em nosso lado. E o Cristo que nos perdoa, o Cristo que nos acolhe. O Papa nos traz, né, a referência à parábola do Evangelho, quando o rei perdoa o seu funcionário, o seu empregado, e quando este empregado sai, né, da frente do rei, ele acaba condenando o seu irmão, que também tem com ele uma dívida. E o Papa então nos recorda essas palavras de Jesus, né? Se eu fui misericordioso com você, não devias tu também ser misericordioso com seu irmão? A pergunta que o Papa nos recorda é justamente porque Jesus, ele é misericordioso conosco. E basta olhar a nossa vida, né, tudo aquilo que nós temos, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa inteligência, são frutos da misericórdia de Deus. E quando nós nos colocamos na atitude de julgar o nosso próximo, nós estamos perdendo justamente esta percepção da misericórdia de Deus. Se eu olho, por exemplo, um morador de rua, né, eu acabo julgando, né, porque ele não tem onde morar, né? E digo, né, às vezes é um vagabundo, é alguém que não trabalha, é alguém usuário, né, é alguém que não quer nada com nada da vida. Mas se eu parar para pensar, eu não estou naquela situação devido à própria misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus que provesse para mim a minha casa, a minha família, o meu pão de cada dia, se Deus não providenciasse para mim o meu emprego, eu estaria naquela situação, né? Eu não teria como sustentar uma casa, estaria na rua. Não teria como me alimentar, estaria passando fome. Não teria como me vestir, né? Como tomar banho, estaria sujo. Então a misericórdia de Deus vai agindo na nossa vida, é no dia a dia, né? No pão de cada dia, no banho que eu tomo, na roupa que eu visto, no emprego que eu tenho, na minha família. Isso é a misericórdia de Deus. E ser misericordioso com o meu irmão
é usar desta misericórdia que Deus tem comigo para que eu possa agir em favor do meu irmão. Para que aquele meu irmão, né, que está naquela situação distante da misericórdia de Deus, que ele possa encontrar-se com a misericórdia de Deus. E assim eu vou percebendo, né, que a misericórdia do Senhor, que tanto perdoa as minhas culpas, tanto perdoa os meus erros, precisa ser a misericórdia na minha vida para que eu perdoe o meu próximo, para que eu perdoe o meu irmão. O Cristo me dá a sua graça, o Cristo me dá a sua misericórdia, o Cristo me dá o seu perdão para que eu possa favorecer aos meus irmãos, conduzindo-os a viver a misericórdia de Deus. O Cristo me perdoa, eu preciso ser instrumento de perdão. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. A sexta bem-aventurança que Jesus nos traz no Evangelho, o Papa Francisco vem nos recordar, né, que o coração puro, um coração simples, é o coração que sabe amar. É o coração que sabe se doar a Deus e confiar plenamente em Deus. Um coração puro é um coração aberto à experiência do amor. Ele vai nos recordar, né, as palavras do livro dos Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Né, com todo o teu cuidado, guarda o seu coração, pois dele procede a vida. Se nós perdermos o nosso coração na nossa dimensão do amor a Deus, né, nós vamos perdendo este caminho de vida. É de uma comparação bastante simples. Se eu perco o meu coração biológico, o meu corpo para de funcionar. Se eu perco o meu coração em sintonia com Deus, se eu perco o meu coração da comunhão com Deus, a minha vida para de funcionar, a minha vida para de decorrer com naturalidade. E aí eu começo a sofrer com as doenças espirituais. Eu começo a sofrer com as doenças que vão afligindo o meu espírito e, consequentemente, afligindo o meu corpo. Então, o coração puro é um coração de onde procede a vida. Coração puro, um coração que ama, um coração que acolhe, que perdoa, é um coração que não guarda rancores, um coração que não guarda raivas, um coração que não guarda ódio, mas um coração que tem a pureza do amor, um coração que sabe viver unicamente para Deus. E também nos recorda, quando Jesus é questionado a respeito do alimento impuro, será que comer o alimento impuro vai nos trazer a impureza de fora para dentro? Jesus diz não. O que torna o homem impuro é aquilo que brota do seu coração e sai pela boca. Então, do mesmo modo que um coração puro alcança Deus e nos abre as portas do céu, um coração impuro nos afasta de Deus e nos fecha a porta do céu. Possamos buscar no Senhor este coração puro, este coração humilde, que vai nos conduzindo, nos guiando para viver a experiência do reino dos céus. A sétima bem-aventurança: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que promovem a paz. Felizes aqueles que levam a mensagem da unidade, da comunhão. Aqueles que não pregam a discórdia, aqueles que não pregam a divisão, aqueles que não pregam o ódio, mas levam a palavra de Deus. Quando Jesus envia os seus discípulos para a missão, ele diz, a cada casa em que entrardes, dizei-lhes, a paz esteja nesta casa. Se aqueles forem filhos da paz, a paz permanecerá com eles. Se eles não forem filhos da paz, a paz voltará para vós.
E Jesus nos transmite esta mensagem justamente porque nós somos anunciadores da paz, anunciadores desta comunhão, anunciadores desta união em Deus. Quando eu anuncio a paz, Jesus diz, se aquela família for da paz, a paz permanecerá com eles. E assim nós viveremos em comunhão, seremos discípulos da paz, viveremos na harmonia, viveremos como irmãos. É claro que, tendo as nossas desavenças, tendo nossas diferenças, tendo tudo aquilo que nos tornam únicos, diferenciados um do outro. Somos unidos em Jesus, mas temos nossas diferenças. Essas diferenças não podem nos tirar a paz. Mas essas diferenças são necessárias para nós formarmos uma unidade, uma comunhão. E vamos construindo esta comunhão, unindo as nossas diferenças junto da paz do Senhor. E Jesus diz, se aquela família não for da paz, a paz voltará para vós. Ou seja, quando você se depara com uma família que não é da paz, com pessoas que não vivem, não promovem a paz voltará para você. Ou seja, você não se deixará ser levado pela falta de paz. Se eu vos trato com paz e você me trata com violência, eu não irei revidar a sua violência. Eu não irei me deixar ser contaminado pela sua maldade. Ou seja, eu caminho conforme a paz, eu caminho no bem, eu caminho no amor de Deus. O amor de Deus precisa ser algo que contagia aquela pessoa que está vivendo na violência. E não a violência a contagiar o coração do cristão. Então nós vamos trabalhar para promover a paz, para promover a concórdia, a unidade. E assim o Senhor conduzirá o nosso coração a sermos discípulos, a sermos missionários da paz. A oitava bem-aventurança. Felizes os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós falamos agora há pouco, aqueles que têm fome e sede de justiça. E esses que buscam a justiça, buscam viver o amor, buscam viver a paz, eles sofrerão tribulações, sofrerão com angústias, sofrerão com aqueles que vos perseguem, com aqueles que tentam vos corromper, tentam tirar a sua paz, tentam tirar a sua busca da santidade. E Jesus diz, bem-aventurados vocês que forem perseguidos por viver a palavra de Deus, porque vocês alcançarão o reino dos céus. Duas reflexões importantes que o Papa Francisco nos traz. Primeiro, aqueles que são perseguidos, eles precisam se manter fiéis a Deus. Eles não podem se deixar cair nas perseguições, cair nas tentações. Eles não podem deixar de pregar a palavra de Deus porque estão sofrendo tentações, porque estão sofrendo perseguições. E segundo, as perseguições, elas são causas naturais da nossa missão. Eu não vou e não posso ficar buscando formas de ser perseguido. Eu preciso, na medida do possível, fugir das perseguições. Mas esse fugir das perseguições, este sair dos perigos, não pode ser uma saída da fidelidade a Deus. Não pode ser uma saída do caminho da salvação. Eu preciso arrumar algum jeito de sair da perseguição sem fugir da palavra de Deus. E quando isso não for possível, que eu não consiga sair da perseguição sem sair da palavra de Deus, então que eu abrace a cruz, que eu abrace
a perseguição, o sofrimento, sofra, né, aquilo que for de consequência, mas que eu seja fiel a Deus. Eu seja fiel a esta palavra do Senhor, para que eu possa, então, alcançar a graça, para que eu possa alcançar a concórdia. E assim o Senhor vai conduzir o coração daqueles que se mantêm fiéis ao Senhor. Não podemos, né, ir atrás das perseguições, não podemos ir em busca das tentações, mas precisamos buscar nos manter fiéis ao Senhor, nos manter fiéis ao nosso Deus. Este é um pouco um resumo, né, daquilo que o Papa nos traz neste livro sobre as bem-aventuranças. O livro nos tem diversas reflexões muito ricas. Você que ainda não fez a sua leitura deste documento, possa buscar nas livrarias católicas, adquirir o livro e fazer a sua leitura, aprofundar no tema, trazer esta reflexão da santidade no contexto atual para o seu dia a dia. E assim o Senhor possa conduzir o seu coração e te ajudar a buscar a santidade aí onde você está, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua comunidade, no seu ministério leigo, no seu ministério ordenado, na sua vida consagrada. Você tem o chamado à santidade. Cristo te chama, e o Papa nos recorda esse chamado, que possamos buscar em nossa vida viver esta experiência da nossa fé. Concluindo a nossa reflexão, vamos fazer a leitura da segunda leitura da liturgia de ontem, da carta de Paulo aos Efésios. Portanto, eu, prisioneiro por causa do Senhor, vos exorto a agir como pede a vossa vocação, com toda a humildade e modéstia, com paciência, suportando-vos mutuamente, com amor, esforçando-vos por manter a unidade do Espírito com o vínculo da paz. Um é o corpo, um o Espírito, assim como é uma a esperança a que fostes chamados. Um é o Senhor, uma a fé, um o batismo, um Deus, Pai de todos, que está acima de todos, entre todos e em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida do dom de Cristo. Por isso se diz, subindo ao alto, levava cativos e repartiu dons entre os homens. Este texto que Paulo escreve aos Efésios resume para nós estas bem-aventuranças. Um é o Espírito, um é o nosso Deus, uma é a nossa esperança. Um somos todos nós em um só corpo. E cada um de nós temos o dom conforme a necessidade de cada um, conforme a vocação de cada um. Então, se você tem a sua vocação, acredite que Cristo te dá os dons necessários para que você seja fiel à sua vocação. Se você tem a sua vocação, o seu chamado, Cristo te dá os dons necessários para que você possa ser santo na sua vocação, para que você possa ser santo no seu chamado, santo no seu dia a dia. Que este chamado à santidade possa ressoar no coração de cada um, possa ressoar na vida, na missão e em nossas comunidades. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, então nós vamos abrir uns momentos para nós algumas partilhas, algumas perguntas e depois nós teremos os encaminhamentos do grupo do Cursilho. Oi, padre. Olá. Tivemos aqui alguns comentários, dos nossos irmãos.
Muito feliz pela participação, Paróquia São José do Povo aqui, pessoal marcando presença, que alegria. E nós tivemos alguns comentários, né, no decorrer aí do que o senhor ia falando. Perguntas mesmo não, mas tipo, a Lindinei da Bom Pastor, né? As bem-aventuranças nos mostram tudo o que devemos para ajudar o próximo, para servir mais o irmão sem olhar a quem. Jesus Cristo serviu, mas de forma humilde, né? O Eloy colocou também a Jacira. Estamos em grupo de oração diuturnamente pelos nossos irmãos acometidos pelas doenças. Será grande misericórdia. Eloy, lá de Bombinhas, Eloy Guareschi. Um dos exemplos mais bonitos de santidade, mesmo na clausura, sem aparecer ou sem se expor, na humildade e pobreza. Santa Teresinha do Menino Jesus. Devemos tê-la como exemplo. E assim nós tivemos vários comentários, né? E veio aí complementar, o pessoal muito feliz. E o Nelson aqui transmite o carinho ao Senhor, Padre Arthur, de todos os cursilistas da Paróquia São José do Povo. Um abraço a São José do Povo, paróquia onde eu estou trabalhando, atuando já há quase 5 anos. Que Deus possa abençoar os cursilistas da nossa paróquia de São José do Povo. Muito bem, a participação da nossa colega, dizendo justamente as bem-aventuranças, nos trazem o caminho para nós vivermos a fidelidade de Deus no nosso dia a dia. E nós estamos vivendo este contexto tão difícil, dado a essa pandemia. É claro que a pandemia não foi e não é a única causa das nossas dificuldades, mas ela acabou se aumentando, aflorando, devido a diversas dificuldades, a diversas necessidades que nós já tínhamos em nossa sociedade, em nossas comunidades, em nossas famílias. No entanto, é recordar esta palavra de Deus, sobretudo as bem-aventuranças. Diante dessas dificuldades, buscarmos no Senhor o nosso consolo, buscar no Senhor a nossa força, buscar em Deus a nossa esperança, e que assim nós possamos suportar estes momentos sendo fiéis a Deus. Nos solidarizamos, é claro, com as pessoas que estão sofrendo com esta doença, com esta dor, com outras doenças, com outras dificuldades, pessoas que estão perdendo seus familiares, seus amigos, seus parentes, e muitas perdas que às vezes nos tiram a esperança. O que será de nós? O que será da nossa sociedade? O que será do nosso povo? O que será da nossa família? Questionamentos que nós encontramos respostas em Jesus. E muitos deles não são questionamentos que nos trazem respostas definidas. É como se fosse uma prova que nós temos respostas para tirar notas. Nós não vamos encontrar respostas para muitas coisas, mas Cristo nos abraça diante dessas dores, diante desses momentos, e vai nos consolando para que nós tenhamos as respostas no dia a dia, para que nós tenhamos a experiência do consolo no dia a dia. E assim o Cristo Jesus vai conduzindo a nossa vida. Tenhamos confiança, tenhamos fé e saibamos que Cristo está ao nosso lado, Cristo nos abençoa. E como você, cursilista, recebeu no seu cursilho a cruz, que nos diz: Cristo conta contigo. Diante da sua realidade de vida, se hoje você está feliz ou está triste, se hoje você está sorrindo ou angustiado, hoje você está com saúde ou doente, não importa a sua condição atual, Cristo conta contigo. Se está difícil a vida, confia no Senhor e busca este caminho de santidade. Se a vida está mais tranquila, continue confiando no Senhor e servindo ao seu irmão que tanto necessita da sua ajuda. Padre Arthur, muito obrigada por esta formação de hoje.
Amém. Por nos trazer de uma forma tão sublime, né? Tão profunda sobre as bem-aventuranças, que nós, mais do que nunca nesse tempo que estamos, né? Necessitamos praticá-la, né? No nosso dia a dia, com todos os nossos familiares, amigos aí enlutados. E Jesus necessita de nós, né? Como presença aí nesses ambientes. Nosso muito obrigado ao Senhor por aceitar Amém. o chamado, estar conosco. Seja sempre muito bem-vindo. Que possamos ter a graça da sua presença aqui conosco mais vezes. E agradecer aos jovens, né, pela condução das escolas, que nos deu a oportunidade de aprofundarmos mais no estudo deste documento, né, da nossa amada igreja, e que possamos sempre fazer estudo, né, desse material, sempre que tivermos em dúvida, né, de algum desses itens da bem-aventurança, que possamos estudar mais, relembrar, né. Isso nos ajuda a fortalecer a nossa caminhada. E desde já também acolher, né, a paróquia Sagrado, que estará conduzindo as próximas escolas, e com a novidade de ser presencial, continuaremos no formato das lives, transmitindo, né, as escolas para você de casa que não pode participar conosco, mas você, né, que já aí está vacinado, que pode estar voltando, né, às atividades, venha fortalecer conosco, né, participando, estar em comunhão, para que nós possamos voltar a fermentar os nossos ambientes e resgatar os nossos irmãos que estão afastados. Contamos com a sua presença, assim como Cristo conta contigo, nós também, né, continuamos contando. E nós temos um convite especial. Na próxima segunda-feira, 2 de agosto, nós, na primeira semana de agosto, né, nós celebramos, comemoramos a Semana de Colores. Então, foi instituído, né, através do vereador, que essa semana seria dedicada ao movimento de cursílio. Então, você, cursilista, ativo ou não, venha caminhar conosco, venha celebrar essa data. E ela é uma data mais que especial, porque nós daremos início, né, o envio rumo ao Jubileu de Ouro da nossa diocese, que será em agosto de 2022. Então, nós estaremos durante todo o ano, né, 2021 a 2022, comemorando, né, com atividades, formações, para que nós possamos valorizar, agradecer a todos aqueles que fizeram história na nossa diocese, né, fermentando, evangelizando, levando a palavra de Jesus, né, transformando os ambientes. Então, você com certeza tem alguém na sua casa que é cursilista, um avô, um tio, né, algum familiar, algum amigo. Lembre ele dessa data importante, lembre ele o quanto ele foi importante e é importante para o nosso movimento, para a nossa igreja. Nós temos aí um postzinho falando, né, de fotos, se você tem uma foto de uma utreia, de uma escola de formação, né, lá atrás, antiga, que vem trazer um pouquinho, né, dessa memória para a gente, compartilhe. Retire foto dela lá, marque o GED, né, de Rondonópolis e Guiratinga, marque lá o Nacional, para que a gente vá, né, valorizando, motivando e agradecendo os nossos irmãos. Contamos com vocês. E, como nós sabemos, na Semana de Colores, nós desejamos, né, exercitar de uma forma mais aprofundada o nosso tripé, oração, formação e ação. Então, nós iniciamos com a missa. A formação nós já estamos aqui, né, de forma bem contínua com as nossas formações nas lives. E nós teremos um gesto concreto. Qual será ele? Nós estaremos no dia 6/8 e 7, sexta-feira e sábado, servindo as refeições lá na Casa do Bom Samaritano. Então, você que gostaria de estar conosco, que a sua agenda permite, né, estar ou no café, ou no almoço, ou na janta, nos ajudando na preparação e servir esses alimentos, procure o coordenador da sua paróquia e venha nos ajudar. Então, esse será o nosso gesto concreto, né? A doação dos alimentos, a preparação e servir eles nessa semana. Então, você que irá participar da Santa Missa, se o seu coração desejar, leve 1 quilo de alimento não perecível. Não é obrigatório, mas é uma forma de gesto concreto também, ok? Então, nossos avisos seriam esses. Agradecer mais uma vez você de casa que esteve conosco. Agradecer os irmãos da Paróquia São José do Povo, pessoal de Jaciara, né, pessoal
das paróquias de Rondonópolis, o Eloy lá de longe que está junto com a gente, toda a equipe técnica que está aqui, né, não mede esforço para estar conosco. Hoje nós temos uma nova integrante, né, se preparando aí para estar também nos ajudando. Seja bem-vinda, Renata. E assim, né, nosso movimento vai se fortalecendo, porque cada um de você de casa, nós aqui, vamos nos doando nesse servir, né, nessa transformação, nesse ser missionário. Então, padre, o senhor pode dar a nossa bênção, por favor? Sorteio. Ai, gente. Como assim? Olha, nós temos um pequeno brinde. Padre, passa para mim essas duas sacolinhas. Então, hoje nós gostaríamos de prestar uma singela homenagem, né, às pessoas que acreditaram, assim como os pais de Maria, né, não desistiram e através da oração, né, dos joelhos dobrados, acreditaram, né, e esperaram no Senhor e foram agraciados. Que nós também continuemos acreditando na família, continuemos acreditando, né, no sonho e no projeto de Deus para cada um de nós. Então, eu tenho certeza que na sua casa, que seja de forma presente na sua vida, que esteja aqui ainda contigo, ou que já está lá no céu, você teve, né, a presença dos seus avós. Então, agradeça, dê um abraço, faça uma oração, não deixe passar em branco, né? Nós não sabemos o dia de amanhã, mas se não fosse pelo sim deles lá atrás, seus pais não estariam aqui, você também não. Então, vamos ser gratos, né? Vamos louvar a Deus pelo sim de cada um deles, para que nós possamos continuar, né, essa vida, esse sonho, esse projeto de Deus. Então, nós temos um pequeno presente aqui, uma singela lembrança para o avô e para a avó. Para a avó, para o avô. Então, nós vamos sortear. Se caso você não tiver o avô na sua casa, doe para um avô, né? Vai fazer utilidade. Padre, por favor. Tirar os dois? Tá, isso. Está participando aqui quem colocou o seu nome e a paróquia, tá? Então, vamos lá. Franciele Casaroto, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Está levando o brinde da avó. Vamos ver quem vai levar o do avô. Uma propaganda. Gente, o padre é pé quente. São José do Povo. Olha quem ganhou, a Tânia Bruno. Então, você está levando a canequinha para o avô. Então, vocês podem estar retirando conosco, tá? A partir de amanhã. Lá o padre já vai levar o da Tânia, por favor. E o da Fran, ela pode estar retirando conosco, tá? Então, nós ficamos muito felizes pela participação de todos vocês e vamos agradecer por nossa escola de hoje. Amém. Muito obrigado mais uma vez pelo convite dos jovens, né, o Michael com a Paloma, o Wildmes, que fizeram o convite, e que Deus possa abençoar, né, os jovens do nosso movimento Cursilho e cada um dos adultos, né, dos casais, das famílias que participam do nosso movimento, que possa continuar sendo frutos em nossas comunidades, em nossas paróquias, nesta missão que Deus tem confiado a cada um de nós. Estejam sempre em comunhão, né, as paróquias, as comunidades, com o seu padre, com os demais leigos, para que possamos, né, ser sinal de Cristo Jesus que age em nossas vidas. Então vamos pedir a Deus a bênção, vamos nos colocar na presença do Senhor, recorrendo a Ele que possa nos conduzir, nos abençoar e continuar frutificando o nosso coração em nossa missão. Agradecemos ao Senhor e peçamos a proteção de Maria Santíssima, a intercessão da Virgem Mãe de Deus, que acompanhe a cada um de nós, que nos ajude a viver as bem-aventuranças no nosso dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. No meio de nós, sob a proteção de Santa Maria, Mãe da Igreja, sob a proteção de São Paulo Apóstolo, padroeiro do movimento de Cursilho, o Senhor derrame a sua graça, santifique o nosso coração, conceda a cada um de nós os dons do vosso Espírito,
com a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E viva a vida! De colores! Eu pensei na fuga esconder.